Fala, torcida do Mengão, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações do Malvadão, na verdade um pós-jogo aí da grande vitória do Flamengo em cima do Internacional. Fizeram a festinha de papel, jogaram papel por todo o campo, parecendo ali um Natal antecipado, mas no final quem ficou com a alegria foi o Malvadão. Com ele, Arrascaeta e, lógico, o Pedro fizeram os 2 gols da partida e colocaram o Flamengo nas quartas para enfrentar os Estudiantes. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma, pessoal. Vamos com o Globo Esporte de hoje, 21/8. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Muito boa tarde, gente boa, o Globo Esporte está começando e o Flamengo está classificado para as quartas de final da Libertadores praticamente sem suar. 2 jogos contra o Inter, 2 vitórias, mesmo em Porto Alegre, maior tranquilidade para ganhar do Internacional, 2-0, nem papel picado, gramado molhado atrapalhou. Um Flamengo brilhante, no todo, impossível personificar. O que vinha do alto era só papel. Prateado e picado. O que orbitava o gramado eram astros, entre eles aquele que é fonte de energia essencial. Um dos mais ambiciosos que eu tive como companheiro e agora como jogador aqui do Flamengo. Ele fala, cobra, é o primeiro a fazer, o primeiro a treinar. É liderança que fala com os pés e diz tudo. O jogador mais decisivo do elenco do Mengão aparece de novo agora na Libertadores! 21 minutos de espera para limpar o campo, as chuteiras e a bola. O atraso baixou a fervura do Beira-Rio e o Flamengo, que já tinha a vantagem do empate, beirou a perfeição. Foi um grandíssimo jogo, um jogo muito completo. Poderíamos falar do Jorginho e de tudo aquilo que ele é capaz de fazer. Eficiência, entrega, liderança, treinador disfarçado de jogador. Saúl é outro que renderia assunto, titular pela segunda vez e novamente 90 minutos em ação. Que jogo que o Saúl fez hoje. E ele entendeu muito rápido a maneira que o Jorginho tem de jogar, eles se complementam muito bem e ainda sei que ele tem muito a evoluir. Ou então, a chuva de plata, perigoso para atacar, disposto para defender. A vida dos rubro-negros se passa num cenário de fartura. Olha o Samuel Lino arrancando com a bola, vai para cima do Juninho, invadiu a grande área, bateu cruzado para fora. A ponto de o craque do time parecer discreto, mas só parece. Num instante, a visão de jogo é acionada quase como um superpoder. Enquanto a gente vê, o Arrascaeta antevê ali, quase como um centroavante, esperou o Samuel Lino se decidir. Assim que Rocher largou, o uruguaio achou espaço entre os zagueiros, facilmente encontrado por Plata. Chute de primeira para definir. No meio, Arrascaeta! O Rocher não conseguiu defender legal, a bola sobrou pro Plata. De cabeça ele ajeitou pro Arrascaeta, que bota no fundo do gol. Libertadores não é só prova de fôlego, é jogo de nervos. Cada segundo é precioso. Para todo mundo, concentração e um pouco de carinho, alguns centímetros para frente, alguns passos para trás, até a cobrança na cabeça do Saúl. Manda de curva o desvio, Rocher! Olha a sobra, Rocher de novo, Bruno Henrique, Rocher fica com ela! Depois da melhor chance do Inter, a bola na trave do Borré. Borré na trave! Arrascaeta saiu. Ficou em campo até os 37 do segundo tempo. Saiu festejado. Do banco, viu Luiz Araújo e Pedro sacramentarem a terceira vitória do Flamengo sobre o Inter
em uma semana. O Flamengo mata o jogo aqui no Beira-Rio e se classifica para as quartas de final da Conmebol Libertadores. O jogador mais decisivo do Flamengo do ano aparece de novo e ajuda o time a chegar às quartas da Libertadores. São 40 jogos e 15 gols até aqui. O artilheiro da equipe, Arrascaeta, se aproxima da melhor temporada dele com a camisa do Flamengo. No mágico 2019, ele terminou o ano com 18 gols em 52 partidas, ou seja, faltam 4 para que ele supere a fase mais goleadora da carreira. Feliz em poder ajudar ao time, gosto de chegar na área para fazer gol, assim que, bom, o mais importante hoje era sair com a classificação. Eu estou muito feliz porque ele está vivendo talvez a melhor fase da carreira na minha mão. E eu estou conseguindo fazer com que ele se sinta muito confortável. Um astro quase interminável, como uma festa com papel picado. Vamos falar de Pedro? Tomou conta do Beira-Rio, né? Foram 3 jogos, nos últimos 2 jogos lá. De quebra, ainda desencantou na Libertadores, estava faltando isso. Pedro voltou, hein? Eu tô tentando recuperar o Pedro. Ninguém vive de passado. Futebol se conquista diariamente. Lembra disso aí? Há pouco mais de um mês, Felipe Luiz soltou o verbo sobre o Pedro. O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo. E não é que o cara tá voltando. Pelo gol do Pedro! Gol! No Beira-Rio, quem manda é ele. Pelo Brasileirão, fez 2. Ajeitou de cabeça, Pedro! Movimentou no Pedro, dominou, bateu no canto! Mais um de Pedro! Na Libertadores, ainda não tinha feito nenhum golzinho. Começou no banco, não podia ficar desse jeito, né? No Beira-Rio, lembra, quem manda é ele. O segundo maior artilheiro da história do Flamengo nessa competição. Não ia passar em branco, nunca ia passar em branco. Pedro vai na rede. 25º gol do cara na Libertadores, o terceiro nos últimos 2 jogos. Como centroavante, fico feliz por marcar na Libertadores novamente. Espero que a gente possa seguir assim na competição. O Pedro tá voltando ao normal. Fez gol típico de camisa 9. De quem tá ali, esperando. Sorriso, reverência. Bom pra ele, melhor ainda pro Flamengo. Caminho do Flamengo para chegar à final da Libertadores. Tá aqui. Pega o Estudiantes da Argentina nas quartas de final, próximo adversário. Se passar, pega mais argentino na semifinal, Racing ou Vélez. Do outro lado tá pior. Se o Botafogo passar da LDU, pega o São Paulo nas quartas e na semi pode pegar Palmeiras, River Plate, olha lá. Não é mole não, hein? Hoje tem LDU e Botafogo. Em instantes aí, novo técnico do Santos. Obrigada, meu amigo. Bom trabalho para você. Agora sim a gente vai falar do Flamengo. Vou trazer o Bruno Halper para falar desse dia positivo para a torcida. Classificado na Libertadores, líder do Campeonato Brasileiro, só joga na segunda-feira. Então, tudo na paz por aí hoje, né, meu amigo? Bem-vindo a Tom mais uma vez. Com o Rio de Janeiro fazendo 30 graus nessa quinta-feira, tudo mais na paz ainda, né, Joana? Um grande abraço para você que nos acompanha no Taon no dia de hoje. Pois é, a terceira vitória do Flamengo sobre o Inter em um intervalo de uma semana, a segunda no Beira-Rio, nas quartas de final da Libertadores, que agora acontecem daqui um mês, lá na semana dos dias 17 e 24 de setembro. O Flamengo encara o Estudiantes da Argentina, que passou pelo Cerro Porteño do Paraguai. Primeiro jogo no Maracanã, partida decisiva lá na casa do Estudiantes em La Plata. O Flamengo que cresce em um momento decisivo da Copa Libertadores da América, começou a fase de grupos com alguma instabilidade, agora embalou 4 vitórias consecutivas na competição, todas sem sofrer gol. Felipe Luiz definiu a partida de ontem no Beira-Rio como jogo completo
da sua equipe. Mais uma vez o treinador usou a força do elenco, terceira escalação diferente em 3 jogos contra o Inter, mas um time muito parecido com o do jogo de ida. As mudanças foram o Varela na lateral direita, na vaga do Emerson Royal, o Saúl mais uma vez uma grande atuação no meio-campo, entrou no lugar do Alan, e a grande diferença em relação à primeira partida, a presença do Arrascaeta no meio-campo, e o Uruguai decidiu mais uma vez. Aos 26 minutos ele abriu o placar, chute do Samuel Lino de fora da área. O Plata, de grande atuação ontem, inclusive, foi o líder de desarmes do Flamengo no jogo, ajeitou de cabeça e o Arrascaeta marcou seu 15º gol no ano, está a 3 gols de atingir a temporada mais artilheira da carreira, que foi em 2019, 10º gol do uruguaio com a camisa do Mengão em Copa Libertadores da América. O Flamengo se manteve muito concentrado na etapa final, com posse de bola, mas sem deixar de se impor na Casa Colorada. Ali pelos 30 minutos o Felipe Luiz colocou o Pedro e o Luiz Araújo, e minutos depois os atacantes decidiram a partida. Passe rasteiro do Luiz Araújo e gol do Pedro. O Flamengo que chega a essas quartas de final da Copa Libertadores da América com a melhor defesa da competição, apenas 3 gols sofridos. A delegação ainda não voltou aqui para o Rio de Janeiro, previsão de pouso no Galeão por volta das 2 horas da tarde, 4 horas, treino aqui no Ninho do Urubu, preparação para o jogo de segunda-feira contra o Vitória no Maracanã, 9 da noite, Flamengo defendendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Joana. É isso aí, que fase, que momento do Flamengo, né? Conquistando então essa vaga na Libertadores e líder do Campeonato Brasileiro. Muito obrigada pelas informações, Bruno Halpern aqui ao vivo no Taon. Agora a gente vai falar do dia seguinte. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do malvadão Mengão, pessoal, que está nas quartas de final da Conmebol Libertadores. Passou sem sustos contra o Internacional no Beira-Rio. Muitos aí colocavam, né, o Internacional nas quartas de final, mas o Flamengo é o Flamengo, né, cara? O Flamengo, quando quer jogar, não tem time que segure. E ontem os caras estavam para jogo. Que partidaça do Flamengo, taticamente, questão de entrosamento, cara, aquele meio de campo entre Jorginho e Saúl. O Flamengo tá realmente de parabéns por esta grande vitória no Beira-Rio. Agora está nas quartas de final. Vamos aqui com o ESPN, trazendo as últimas informações do malvadão. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Valeu, bora pra notícia. Ontem passa muito pela entrada do Saúl no time. E assim, eu também acho que não sai mais. E até porque esse Flamengo é um absurdo, né? Quando você tem um jogador que joga 2 jogos mal, o elenco que você tem, você já vira reserva. No caso do Pulgar, foi uma lesão. Ele entrou, não dá pra você sacar os dois. Ou qualquer um deles, né? Entre Jorginho e Saúl. Vai ter que remar o Pulgar. Não tem jeito. Mesmo todo mundo sabendo, e o técnico sabendo, enfim, a qualidade que ele tem, ele vai ter que correr atrás agora, infelizmente, por uma lesão, né? E tem um aspecto também da dinâmica do time, pra mim, que chama muito a atenção, que me surpreende, é o Jorginho. Não no nível técnico, beleza, o cara fez a carreira na Europa, Arsenal, Chelsea, Napoli, seleção italiana, mas a questão física para mim tem chamado a atenção. Ele não jogou contra o Mirassol porque estava suspenso, foi poupado na ida da Copa do Brasil contra o Atlético. O resto ele foi titular em tudo, e a maioria dos jogos jogando os 90 minutos. Eu lembro quando o Jorginho chegou para o Flamengo, eu até falei assim, olha, acho que ele chega para ser o titular, vai no time ideal, mas vai rodar sempre, fisicamente, pelo calendário. Ele joga todas e parece que está há 10 anos no Flamengo. Isso, para mim, é um negócio que eu admito que eu não esperava a quantidade de jogos titular de 90 minutos e mantendo o nível. Daqui para frente tem que começar a entender como possivelmente. dosar. Mas ainda assim, mesmo só esse recorte pequeno... Que idade ele tá? 33? É 33. Deixa eu até pesquisar aqui, porque eu acho que é 33. E a gente viu ali enquanto o André... procura aí, eu acho que é 33. 33, é isso Faz mesmo. 34 em dezembro. O Felipe Luiz falou ali na coletiva, a gente viu os últimos trechos que a gente mostrou, ele falando sobre comparações, não ouvimos a pergunta, eu confesso que eu não ouvi qual foi a pergunta, mas falando sobre comparações com o time de 19, que foi campeão da Libertadores e também do Brasileiro com o Jorge Jesus, e eu faria a mesma coisa que o Felipe Luiz fez. Primeiro que não dá para comparar um time que já teve os 2 títulos
conquistou os 2 troféus com um que ainda está tentando. Além do mais, são times completamente diferentes, com exceção do Bruno Henrique, do Arrascaeta e do Felipe Luiz, que era lateral, não era técnico. Era jogador, não era técnico. Agora, mas você, já que estamos falando... você é o cara que costuma fazer as comparações aqui. Os tempos modernos. Os tempos modernos e tal. Então você assuma a comparação. Vou fazer. Não acho bom fazer comparação. Esse papel aqui no programa é meu. Sou eu que evito as comparações. Você sempre projeta isso. Fulaninho dos tempos modernos. Esse time do Felipe Luiz não é o time do Jorge Jesus dos tempos modernos. Não é atribuído ao Prates. Calma, já falei e vou repetir. O time de 2019 cumpriu a missão. Foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores. No mesmo final de semana. Esse de 2025 está caminhando bem. No brasileiro, mas tem o Palmeiras perto, tem o Cruzeiro ainda com chance, tem outros times ali. Até o Bahia na pontuação, se você for ver. Muita gente não acredita no Bahia, mas o Bahia pode ser campeão brasileiro. Na Libertadores tem outros candidatos e a gente sabe como é mata-mata. Uma noite ruim, vai tudo por água abaixo. Mas já que o assunto está aí, eu vou falar. Já que você apontou o dedo para mim, eu vou falar. Além dos jogos que todos nós vimos e assistimos daquele Flamengo pela televisão... Coragem, Abel, coragem. Eu assisti uns 3 ou 4 no estádio. Então, que semelhança que eu posso dizer agora com segurança? A entrega... na marcação, na pressão, é semelhante. Para mim, minha opinião, estou defendendo aqui sem medo. Tem razão. Eu assisti, repito, no estádio, no Maracanã, uns 3 ou 4 jogos. Eu morava no Rio de Janeiro na época. Você lembra? Trabalhávamos juntos. Sim. No Fox Sports. E eu vejo semelhanças em relação à entrega, à disciplina tática, à pressão na marcação. Afinal de contas... Agora pode me cornetar se você falar, tá falando bobagem, eu discordo. Foi muito bem. Você não tá falando bobagem, mas você foi tímido na comparação. Mas você quer que eu comece a gritar aqui? Não. Eu fui tímido. Foi tímido. Você não falou dos tempos modernos. Você falou, ok, a entrega tática. Sim, porque o Felipe Luiz, ele nunca escondeu a admiração dele pelo trabalho do Jorge Jesus, que era o técnico. E o Felipe Luiz trabalhou com grandes treinadores do futebol mundial. Se eu quis me jogar os leões, eu não fugi. Tá aí a comparação. Agora fala aí. Você passou ao largo, assim, mas o Felipe... Passei por fora do Coliseu de Roma. O Felipe também não esconde a admiração que ele tem pelo Simeone. Um técnico que ele trabalhou até por mais tempo, né, na comparação com o Jorge Jesus. E a comparação que eu faço, Abel, é que comparar com o time do Jorge Jesus, com o Flamengo de 2019, sempre vai ter o lado afetivo de ter sido um time muito vencedor e um time que encantou. Agora, se a gente comparar trabalhos de treinadores, na minha visão, o Abel Ferreira fez um trabalho melhor do que o Jorge Jesus no Brasil, porque foi mais longevo, ganhou mais e ficar mais tempo exige muito mais do treinador, de repertório, de desgaste, de lidar com o tempo. É difícil comparar também, porque são diferenças muito grandes de tempo. Alguém pode dizer, ele ganhou mais, mas ele perdeu mais. Não, mas na minha visão... ele perdeu mais também porque ele disputou mais. Na minha visão, é mais difícil fazer um trabalho longevo como o do Abel, desenvolver, executar isso e manter o time no nível de excelência que ele mantém. Com tanta mudança nos elencos, né? Exato, e do Jorge Jesus também, até o próprio torcedor rubro-negro esperava que ele ficasse mais, ele acabou saindo, não voltou por N circunstâncias, mas eu vejo que tem esse lado. Mas hoje, na comparação, eu vejo que o Felipe Luiz faz um trabalho melhor do que o Abel na atual temporada. Porque se a gente olhar... Concordo. E aí nem na comparação de elenco, não entro nisso daí porque o elenco do Flamengo é muito bom, o Palmeiras investiu bastante para contratar, mas eu ainda acho o elenco do Flamengo melhor. Agora, olhando o repertório, consistência defensiva do time e regularidade, eu vejo que o Felipe Luiz faz um trabalho mais consistente nessa temporada. Para mim, é o melhor trabalho de treinador do país, mesmo tendo o melhor elenco. Porque muita gente tira isso como... O Anais joga vôlei? Técnico do Mirassol? Um ótimo trabalho, Abel. Mas pensando na dimensão do Flamengo, na exigência... O Felipe Luiz tem entregado tudo que se esperava de um técnico que está começando a carreira. Um técnico que, a essa altura, no ano passado, estava dando seus primeiros passos. Então, por tudo isso, né, eu vejo que o Felipe Luiz já conseguiu um feito gigantesco. Conseguir emplacar um trabalho que tem repertório, que tem uma identidade,
Hoje a gente olha para o Flamengo e sabe a forma como o Flamengo joga, sabe os princípios que o Felipe Luiz valoriza, a gente sabe que o Flamengo é um time muito difícil de ser vazado, melhor defesa do país hoje, e o trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras sempre foi exaltado pela consistência defensiva. E a gente viu nos últimos meses o Abel ser questionado justamente porque o time dele não era tão seguro assim. E no Flamengo, até mesmo nos jogos em que o jogo ofensivo não anda, lá atrás, o Flamengo sofre muito pouco. Então isso é um grande mérito de um treinador que olha para o futebol com conteúdo, que olha para o futebol com uma profundidade tática, que não só vislumbra ser dominante, ser ofensivo, fazer um jogo bonito, mas também ser completo, ter esse jogo total que hoje o Flamengo tem. O trabalho é maravilhoso do Felipe Luiz, a gente tem que esperar o final do ano para poder fazer um balanço completo da temporada. Mas, Abel, é importante dizer o seguinte, se você vai estabelecer uma comparação, vai olhar para 2019, vai olhar para 2025, para tentar entender o que aconteceu. Desculpa te interromper rapidamente. Tem que esperar. Se esse time for campeão brasileiro e da Libertadores, todos ficaremos mais à vontade para comparar. E sim, esse aqui ainda não ganhou. Não ganhou, essa é uma questão. Mas vamos imaginar que ganhe as duas competições. Além da memória afetiva do torcedor do Flamengo para aquele time de 2019, que é uma guinada na história do clube, porque volta a ganhar uma Libertadores depois de 38 anos, é isso? Ganha um brasileiro junto, traz uma alegria, uma jogando festa. Um futebol vistoso. Maravilhoso. Aquele Flamengo do Jorge Jesus revolucionou não só o próprio Flamengo, como o futebol brasileiro. O futebol brasileiro melhorou desde então. É um futebol mais competitivo, é um futebol mais tático, é um futebol mais consistente. Isso se espalhou por outros clubes. E hoje a gente vê o que acontece em nível internacional. Se você voltar para 2018, a final da Libertadores foi River e Boca. De 19 para cá, só brasileiros venceram a Libertadores. Porque o sucesso do Jorge Jesus, que levou o Flamengo para um outro patamar, que foi uma expressão muito marcada na época, ele forçou os outros clubes a melhorarem. Então a gente viu o Palmeiras evoluindo, e o Palmeiras foi buscar um técnico em Portugal, assim como era português o Jorge Jesus. Depois vieram as SAFs, investimentos em clubes, mas o padrão de jogo do futebol brasileiro se elevou desde então. E o trabalho hoje... A gente viu isso no Mundial também agora, né? O trabalho hoje do Felipe Luiz, ele é excelente, ele é uma consequência da semente que foi plantada pelo Jorge Jesus e por aquele Flamengo de 2019. Consequência do histórico dele como jogador na Europa também. Claro. E eu acho que hoje o Flamengo... É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Flamengo cresce na hora certa, avança às quartas de final e se firma como favorito ao título da Libertadores. Rubro-negro iniciou mal a competição, engatou 4 vitórias seguidas e demonstra força para a fase decisiva em busca do 4º título continental. Rubro-negro iniciou mal a competição, engatou 4 vitórias seguidas e demonstra força para a fase decisiva em busca do 4º título continental. O Flamengo de Felipe Luiz já tem um DNA e é fácil identificar como o time vai se comportar. Difícil é conseguir neutralizar o domínio de uma equipe consistente e que gosta de ser protagonista. O Internacional teve 3 chances seguidas em uma semana, mas falhou em todas. Na noite de quarta-feira, no Beira-Rio, o rubro-negro se classificou às quartas da Libertadores com gols de Arrascaeta e Pedro. O terceiro confronto entre eles garantiu ao Flamengo 100% de aproveitamento contra o Internacional e deu ao clube o caminho para o sonho do Tetra. De olho em Lima, no Peru, o rubro-negro já até conheceu o próximo adversário, vai ser o Estudiantes. As 2 partidas das oitavas de final fizeram o torcedor esquecer a campanha da fase de grupos. O Flamengo sequer sofreu para se classificar contra o Internacional. No Beira-Rio praticamente não levou susto e esteve próximo da classificação desde quando a bola rolou. O que fica para as quartas de final é a expectativa sobre o time que emendou 4 vitórias seguidas na Libertadores, todas elas sem sofrer gols, confirmando a crescente
no momento decisivo da competição, turbinado por reforços. Agora o Flamengo carrega consigo a doce responsabilidade em torno das reais chances de conquistar 2 dos principais títulos que um clube brasileiro pode sonhar. Nem mesmo o anticlimax gerado pelos papéis picados do gramado do Beira-Rio, que atrasaram em 21 minutos o início da partida, tiraram a concentração do Flamengo em manter seu modus operandi. O time que quer a posse de bola e quer controlar todo o jogo, tendo o resultado seguir o roteiro com mais facilidade ainda. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Valeu!